Oi, gente. Vamos começar nossa disciplina agora de materiais dentários 2, certo? São novos tópicos de materiais dentários, assim, não é uma continuidade, digamos assim, de materiais dentários 1. São novos materiais que são utilizados para outras finalidades, em especialidades odontológicas, certo? E nós temos uma riqueza de temas e de assuntos que serão abordados agora, tá? Nós vamos começar com os cimentos que são utilizados em próteses dentárias. Esse é o nosso primeiro assunto, certo? Mas antes de falar propriamente desse tema, né, de cimentos usados em próteses dentárias, é importante, eu acho que existem alguns conceitos que precisam ser esclarecidos para vocês primeiramente, tá? Que provavelmente vocês ainda não ouviram falar, certo? O primeiro desses conceitos é o conceito de cimentos, certo? A gente conhece cimentos, né, de uma maneira geral, da nossa rotina, mas os cimentos usados na odontologia, a gente precisa entender melhor e conceituar esses materiais, tá? E o outro material, o outro conceito que precisa ficar muito bem esclarecido para vocês é o conceito das próteses, tá? Das próteses dentárias. E aí, antes de falar desse tema especificamente, cimentos utilizados em próteses dentárias, eu vou conceituar um pouquinho cimentos primeiro próteses, desculpe, e depois a gente entra no tópico de cimentos, tá certo? Primeiramente, gente, é muito importante que todo mundo entenda que uma prótese dentária, ela é uma estrutura que foi desenvolvida, tá, com diferentes materiais e que tem o objetivo de substituir um ou mais dentes perdidos, tá? Uma prótese, ela é sempre uma substituição de qualquer estrutura, né? Nós sabemos que hoje em dia existem próteses de membros, próteses oculares, né? Existem diversos tipos de próteses no corpo humano e a gente vai trabalhar especificamente com as próteses dentárias, que são as estruturas utilizadas para substituir um ou mais dentes perdidos, certo? E essas próteses, elas podem ser de diferentes materiais, tá? Nessa imagem aqui, nós temos uma prótese de 3 dentes, certo? Num material que nós conhecemos como cerâmica, ou algumas pessoas falam como porcelana, mas hoje em dia o nome mais comum, o nome mais correto é cerâmica, certo? E ainda nós temos aquelas outras próteses que são próteses feitas com resina, tá? Nesse caso aqui, uma resina acrílica que substitui parte da gengiva e dos dentes e ainda uma parte metálica, certo? Então, essas próteses, elas podem ter esses diferentes materiais, mas independente do material que ela seja feito, o objetivo é sempre substituir uma estrutura dentária, tá? E aí nós temos um outro conceito que são as próteses totais e as próteses parciais, certo? As próteses totais, como o próprio nome diz, são aquelas próteses que vão substituir todos os dentes da boca do paciente. Existem situações em que o paciente pode vir a perder todos os seus dentes por inúmeros motivos, né? Hoje em dia isso não deveria mais ser tão comum, certo? Em virtude da oferta de serviços odontológicos, que já é mais ampliada, né? Tanto no âmbito público como no âmbito privado, mas, assim, infelizmente, e às vezes até culturalmente, existe ainda uma certa resistência. Então, tem muitos pacientes que ainda optam que fazem a escolha de exodontia, de remover todos os dentes, tá? E aí, depois que são removidos, que são extraídos todos os dentes, pode-se fazer a substituição com uma prótese total, certo? Faz uma prótese total superior e inferior, né? São separadas, como essa na imagem aqui, elas estão juntinhas, né? Estão em oclusão, mas aqui são duas estruturas, uma superior e uma inferior. E o paciente vai usar essa prótese, né, ao longo de toda a sua vida como um substituto das estruturas dentárias, certo? E além da prótese total, nós temos as próteses parciais, tá? Também, como o próprio nome indica, são próteses que vão substituir
estruturas, as estruturas dentárias, mas os dentes não foram totalmente perdidos. Então, a gente tem a perda de alguns dentes da boca, podem ser 1, 2, 3 ou 5, certo? O que importa é que a diferença entre a total e a parcial é que a total é quando o paciente perde todos os dentes, e as próteses parciais são aquelas em que ainda existem dentes remanescentes na cavidade bucal, tá? E essas próteses parciais, elas podem também ser ainda de duas formas, que são as próteses fixas, certo? E as próteses removíveis. Essas próteses fixas, também como o próprio nome diz, são aquelas próteses que ficam fixas na boca do paciente, certo? Elas, depois que ela é confeccionada, que ela é feita, ela vai passar por um procedimento e ela fica fixa na boca do paciente e não sai mais, tá? Ao contrário da prótese removível, que é aquela prótese que que o paciente pode ficar tirando da boca. Assim como a prótese total também é uma prótese removível, né? O paciente coloca a prótese na boca, mas tem que tirar para fazer higienização, para dormir, certo? Essas próteses parciais removíveis, elas também precisam ser retiradas da boca para que o paciente faça a higienização, certo? Enquanto que as próteses fixas são aquelas que não saem da boca do paciente, certo? Ela fica fixa ali e não vai ser removida, tá? Como eu falei, essas próteses removíveis, as próteses, na verdade, elas podem ser ser confeccionadas com diferentes materiais, né? E as removíveis, nesse caso aqui eu tenho uma de resina, né? Essa parte rosinha dos dentes é o que a gente chama de resina acrílica, e ainda uma parte de metal, certo? Ela vai ficar fixa na boca do paciente por ela mesma, tá? Não vai precisar de nenhuma outra substância, nenhum outro material. No próprio momento de confecção dela, na hora que ela está sendo confeccionada aqui, todas essa parte metálica, essas estruturas, elas são feitas de maneira que vão ficar bem adaptadas no dente, sem precisar de nenhum outro material, tá? Enquanto que as fixas já precisam de algum material para que a prótese fique presa, fique firme ao dente, certo? Então, é importante entender essa diferença. Próteses removíveis, elas ficam fixas, elas ficam aderidas, né, sustentadas na boca naturalmente. Elas são feitas de maneira que elas se adaptam aos dentes remanescentes ou à própria cavidade dentária normalmente. Enquanto que a prótese fixa, não, a prótese fixa vai precisar de algum outro material para que ela fique fixa na cavidade, no dente, certo? No próximo vídeo a gente vai ver qual é esse material que ajuda essas próteses fixas a ficarem na sua posição.